Oi, eu sou a Clau e esse é o The Look, podcast do Estúdio The Look, onde falamos com grandes marcas do mercado para entender como elas se mantêm relevantes em um mundo onde vivem constantes mudanças. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, não se esqueça de seguir o nosso perfil aqui no Spotify e também no YouTube para acompanhar esse e outros episódios que estão muito legais. Hoje eu vou falar com uma marca, entender um pouco mais sobre uma marca extremamente clássica, sinceramente. E vamos falar com Daniel Edo para entender um pouco mais sobre a Levi's e toda essa indústria gigante que essa marca consome hoje em dia. Muito prazer, Daniel. Muito obrigado por sua presença, ter tirado um tempinho para ficar com a gente aqui hoje. Imagina, eu que agradeço. Antes de mais nada, espero que seja um bate-papo bacana para todos nós, que a gente encontre bastante sinergia e que o conteúdo seja agradável para quem está assistindo e super construtivo para vocês também. Antes de mais nada, inclusive, eu queria agradecer o tempo de vocês, agradecer ter convidado a gente. Acho que é um momento único para a marca, de forma geral, para a Levi's. A gente vem num momento muito interessante, globalmente falando. A marca vem ganhando um hype muito bacana, até pela questão da campanha da Beyoncé, não sei se vocês puderam acompanhar. Sim. Já estamos na terceira fase da campanha, por se dizer. Depois a gente pode passar um pouquinho, explicar um pouquinho mais sobre isso com mais detalhes, para a gente não queimar a largada de uma vez. E também eu queria agradecer e parabenizar o trabalho de vocês. Primeiro, obviamente, que o conteúdo que vocês estão fazendo aqui, não só com a gente, mas obviamente que a programação toda que vocês têm, mas parabenizar o canal e o histórico todo dentro do universo, né, de moda, de fashion, lifestyle. Mas, acima de tudo, também, que eu acho que é um negócio super interessante de deixar com vocês, é que o universo e o foco que vocês têm no feminino, que pra gente é super importante também. É algo que a gente vem buscando para que a gente tenha um pouquinho mais de expressão, um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de visibilidade. Eu acho que é importante para a marca de forma geral, não só no Brasil, mas globalmente falando. Obrigado. Eu que agradeço por essa toda introdução aqui pra gente, já puxando um teminha também interessante pra gente mencionar, mas antes de a gente entrar realmente na pauta Levi's, queria entender um pouco mais sobre você, sua carreira, até chegar na marca hoje em dia. O que você veio trabalhando anteriormente e como você chegou na marca hoje? Quanto tempo que tem de podcast? 1 hora. Tô denotando minha idade aqui. Vamos lá. Não, tentar dar uma resumida bacana aqui para vocês. Acho que, bom, eu sou formado em comunicação e publicidade. Eu fiz PUC, Publicidade e Propaganda. Depois eu fiz FIA, Marketing. Fiz um curso curto em Harvard, algo em torno de alguns blocos aí que funcionam por semestre, que é mais focado em mídia, entretenimento e esportes. Legal. Como marca, de forma geral, eu tenho aqui experiência com Adidas, 10 anos, Nossa. 5 deles... Pouco tempo, né? Só um tempinho de Adidas. 5 deles, inclusive, na Alemanha, que eu legal. acho que é a global, né, da Adidas, fica em Herzogenaurach, só para dar curiosidade para todos aqui da cidade. Depois eu passei pela Nike, 2 anos, trabalhei com algumas outras marcas também, como a Vans, como a Oakley. Tem uma série de projetos super interessantes aí dentro dessa atuada, basicamente e integralmente no universo de marketing, comunicação, e aí sempre como pilar e conector das áreas principais, né, das funções principais dentro da empresa. Estamos falando aqui da área de vendas, produto, ou seja, todas as outras áreas de suporte, e sempre no universo ali de planejamento e estratégia do calendário, seja global, seja local, e como é que a gente traz essas conversas no final do dia para o consumidor das formas mais variadas, né? Bom, aí depois a gente encaminha para a história da Levi's, aí como é que a gente chegou até aqui. Só pontuando que o Daniel, ele é gerente de marketing brand da marca, então hoje ele atua nessa posição hoje, e aí dentro dessas suas experiências anteriores com esses grandes nomes, enfim, certamente te ajudou a moldar a visão que você tem hoje sobre brand e moda. E quais dessas vivências foram mais marcantes para você nesse período? Então, tem um negócio que eu acho legal de comentar, né, de citar, que entendendo a velocidade com a qual as coisas acontecem hoje, assim, né, e com todo o universo digital e com toda a dinâmica que a gente tem, e sobretudo entendendo toda essa nova geração, né, que está entrando, que eu, de alguma forma, eu fui realmente subindo degrau a degrau, assim, né, eu consegui trabalhar com agência de publicidade, depois eu passei por meios, depois eu fui trabalhar em empresa, já fui empresário, já tive a minha própria empresa também, então, assim, acho que tem um universo interessante dentro daquilo que é o foco e a perspectiva, né, de comunicação e marketing de forma geral,
que fortalecem um pouco a bagagem e o background. Não é que é um caminho necessário, não é isso, óbvio que as coisas mudam e ao longo do tempo a gente evolui, são formas diferentes de fazer, mas eu acho que é interessante de colocar isso como, até como uma inspiração diferente, não pessoalmente falando, mas como um formato de caminhar e de aprendizado que te dá um pouquinho de perspectiva diferente para que você saiba um pouquinho como é que você conecta determinados elementos, como é que você puxa determinadas alavancas na hora certa ou na hora mais apropriada dentro do trabalho. Agora, falando e voltando, né, para tua pergunta no sentido de qual a experiência mais interessante, eu tento, assim, tem várias dentro desse universo todo. Com a Adidas, eu trabalhei com Copa do Mundo em 2014, nossa, a gente fez uma parceria com o Google e na época a gente utilizou o Google Maps, ganhou alguns prêmios de Web Awards, ficou em lista de Cannes, etc. Enfim, assim, teve bastante coisa interessante nesse sentido. Para a Nike, a gente fez a despedida do Ronaldo, quando ele parou de jogar. Meu então Deus. foi bem, nossa, um marco. Foi bem interessante. A gente fez o primeiro Air Force One no Brasil também, que é um tênis super icônico. Foi a primeira vez que a gente fez, em parceria com o Emicida, inclusive. Para a Adidas na Global, a gente acabou tendo o projeto Loop, que é um tênis que é totalmente reciclável, não sei se já ouviram falar, super limitado. Para a Vans a gente trabalhou com o Roblox, com a Oakley a gente trabalhou em parceria com o Podpah, mas enfim, tentando até o momento presente, para a gente tentar até focar no momento da Levi's, inclusive. Eu acho que a principal... A Levi's está passando por uma série de mudanças, tá? De forma geral, tanto globalmente quanto localmente. Não só como time, não só como estrutura, mas também, inclusive, como foco da marca, né? Na maneira como a marca se coloca, se posiciona para o consumidor. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas acho que para dar o destaque, talvez vocês tenham visto também, né? Um pouquinho do projeto. A gente trabalhou junto com o Pedro e com a Paula, o Pedro da Pie, a Paula Kim, no projeto do São Paulo Fashion Week. A gente fechou o desfile com eles e foi super interessante para mim, inclusive, assim, dentro de todos os projetos que eu já passei de fashion lifestyle, conseguir ver o Pacaembu com 6 mil pessoas foi realmente algo único, foi uma loucura. Pro tema que né? A gente falando de moda, falando de desfile, e acho que a interface, inclusive, com a questão de futebol, que eu acho que foi extremamente inteligente, e acho que faz sentido a gente falar um pouco sobre essas mixagens, né? Sobre essas interfaces, sobre essas colaborações, e isso fez com que a gente pudesse ter uma parceria um pouquinho mais extensa com o Pedro. Tem coisas mais pela frente que a gente está tentando entender, planejar e bolar em conjunto, muita coisa ainda que a gente ainda precisa consolidar, né, aterrissar, mas o que eu posso te falar é que agora o time do Pedro está lá no no Paris Fashion Week, perdão, e a gente também vai dar essa continuidade, a gente também está como Levi's com ele, eles já foram até a nossa house, a nossa casa da Levi's ali em Paris, já passaram por algumas experiências, tem uma série de coisas sendo contadas ali, né, nos bastidores também, a parceria que a gente acabou de lançar com o Nike, por exemplo, eles estão vendo em primeira mão, estão pegando na mão, e a gente fecha o desfile, porque é a primeira vez que uma marca brasileira, inclusive, né, tá presente no Paris Fashion Week, e a gente está, de alguma forma, presente com ele também. Espero que muita mais coisa por aí. Então, acho que esse é o mais interessante. Vamos falar de presente, esse é o mais legal. Que incrível. E aí, eu acho que agora é o momento da pergunta de milhão. Então, como se manter nesse mercado tão dinâmico? Como levar, assim, conseguir manter a Levi's, ter essa identidade, manter essa relevância sem perder a sua essência? Tá. Além do milhão, eu acho que não tem uma receita, né, na verdade, assim, não existe uma fórmula. Eu brinco bastante dentro de casa de como é que a gente coloca o PowerPoint no Excel, né? Como é que a gente coloca os planos, os planejamentos que a gente tem com alguma coisa que realmente faça o devido sentido e que a gente consiga confluir, consiga combinar aquilo que a gente tem como marca, de forma geral, com o resultado, que é super importante, né? A performance tem que acompanhar. Mas acho que se eu puder te colocar um pouquinho, assim, sei lá, um pouco daquilo que a gente tem como estrutura, ou até como hierarquia de comunicação ou de produto, da forma como a gente se apresenta, eu acho que é uma combinação de elementos, né? Ou seja, conseguir estar ou se manter autêntico aquilo que a marca sempre falou durante 150 anos. A marca tem muita história, passou pelos trabalhadores, pelos mineradores, passou por todo o universo country, western e os cowboys, passou por guerra,
passou por personalidades, rockstars, etc. Depois passou por presidenciáveis, pessoas importantes. Depois foi para o dia a dia das pessoas, já estava no dia a dia das pessoas e conseguiu alcançar o universo da moda. Então, acho que estar organicamente atrelado ao DNA e ao core da marca é super importante para a gente. E acho que continua mantendo a gente numa posição interessante. Para além disso, obviamente que há as nuances que a gente precisa trabalhar. Acho que duas delas que eu posso citar para você. Primeiro, para esse ano, inclusive, a gente teve uma coleção em campanha de loose e está começando uma campanha de bag. Nada mais é do que algumas coleções que falam mais sobre sobreposição, tamanho maior, mais oversize e etc. Ou seja, que vem, inclusive, numa tendência dos anos 90, que a marca vem falando bastante, e algumas coisas que vem acontecendo bastante em Europa, Estados Unidos, e a gente também está trazendo para cá. Então, acho que há essa combinação de tentar trazer um pouquinho daquilo que é trend, do que é tendência, mas no sentido de que a gente está ditando, né? Não é simplesmente acompanhar, digamos assim. E por último, mas não menos importante, é a questão das colaborações e parcerias, assim, né? Ou seja, como é que a gente consegue se manter interessante, inclusive falando sobre jornada de consumidor, né? E falando sobre uma audiência um pouquinho mais jovem e também audiência que já nos conhece, conseguir trazer esses parceiros, seja locais, seja globais, para que a gente continue tendo uma relevância interessante. Acabei de citar para você a Nike, a gente tem outras, historicamente já trabalhamos com Snoopy, Simpsons, por exemplo, que é muito mais de cultura popular, por exemplo, né, entretenimento. A gente tem outras parcerias que vão muito mais no fashion lifestyle, como Sacai, Undercover. Então, assim, acho que essa combinação faz com que a gente possa enfrentar um pouquinho mais, né, encarar o mercado com o mix correto, né? Por isso que eu falei de hierarquia, né, de segmentação, de certa forma. Nossa, eu até incluiria qualidade também, porque eu acho que, a marca, desde os seus primórdios até hoje, eu acho que é referência em qualidade. Até um parênteses, assim, até na hora que a pessoa vai num brechó, porque hoje em dia a gente sabe como que tá o fast fashion, então as roupas cada dia mais estão tendo uma qualidade pior. E se uma pessoa vai num brechó e vê uma peça da Levi's, independente do tamanho, independente do que seja, a pessoa vai levar. Vai levar. Então, acho que isso é também um foco muito importante que as pessoas levam muito em consideração referente à marca, né? É interessante você falar sobre isso, assim, porque a gente teve essa conversa essa semana, acho que dois pontos importantes, Cláudio, que você colocou, e até obrigado por ter falado sobre isso. Tá no nosso guide de marca, a gente fala sobre craft, é uma das palavras que a gente tem no guide, que fala justamente sobre durabilidade, né, e que, na verdade, inclusive, alguns anos atrás, se não me engano, 5 anos atrás, alguma coisa assim, fez parte de uma campanha, né, Buy Better, Wear Longer, ou seja, tipo, justamente nessa toada e nessa direção que você acabou de falar, ou seja, não deixar de lado a questão da qualidade, obviamente que não indo contra nem a favor nenhuma outra direção, como por exemplo que você citou sobre fast fashion, mas sim a gente se manter fiel àquilo que a gente sempre fez, que é a concepção e durabilidade do produto, inclusive nos detalhes. Há pouco tempo, inclusive, a gente fez um conteúdo com o Manual do Mundo, não sei se vocês chegaram a ver, que é justamente também sobre a concepção toda de fábrica de calça jeans. E a gente foi até o interior, até Sorocaba, a Comarsk, que trabalha junto conosco, e a gente pegou toda a linha de produção, e é muito interessante ver todos os detalhes de pesponto, de costura, de acabamento, o que tem impresso dentro do bolso da calça, que fala sobre a história da gente, então assim, da Levi's, então assim, acho que é super interessante essa combinação de elementos de durabilidade, sem dúvida nenhuma, óbvio que é adaptado ao longo do tempo, a gente é super adaptado ao que tem de tecnologia hoje em dia também, e foi trazendo algumas tecnologias ao longo do tempo, e sobretudo entender também esses detalhes, esses acabamentos que fazem com certeza toda a diferença. Total. E como que a Levi's equilibra a sua tradição com a inovação, né? Como você disse, vai se adaptando e tudo mais, mas especialmente com os produtos e a comunicação. Tá. Eu acho que é um pouco do mix que a gente acabou de... um pouquinho do que a gente acabou de conversar, assim, né? Primeiro, a Levi's tem uma preocupação muito grande de entender lá fora e ter o laboratório, inclusive em São Francisco, ali, né, na Califórnia, de continuar entendendo algumas possibilidades, e isso também a gente acaba olhando aqui para dentro de casa,
algumas possibilidades no sentido de construção, né? No sentido de tecido, no sentido de design também, ou seja, tem várias frentes nessa direção que vão falar um pouco mais sobre produto. Hoje, se você for na loja, a gente também tem tino, a gente tem agasalho, a gente tem moletim, a gente tem quebra-vento, por exemplo, que em teoria vão para além daquilo que a gente conversa de jeanswear. Obviamente que também, no sentido de inovação e tecnologia, a gente pensa sobre as questões que fazem parte do dia a dia do trabalho também, né? Como é que a gente melhora as nossas questões operacionais dentro da empresa, tanto para a questão de canais, quanto para estoque, para distribuição, enfim, tem uma série de coisas nesse sentido. Como é que a gente olha para um novo conceito de loja, por exemplo? Então, assim, existem várias frentes de trabalho em inovação. Para a comunicação, de forma geral, que veio também junto com a tua pergunta, eu acho que vai no comecinho, né, que a gente citou. Acho que tem 2 ou 3 coisas aqui que são interessantes. Primeiro, é muito importante, relevante e algo que realmente me dá orgulho de estar nesse momento na marca e nesse momento de marca e eu estar presente aqui também, e obviamente que todo o time que está lá dentro de casa, para dizer que o Brasil é parte super relevante para o business, de forma geral, e para a América Latina é um dos países foco. A gente teve a visita do Kenny há pouco tempo, que é o nosso VP de comunicação, Sim. Só para você ter uma noção, faz parte do board. Ele é o pai da Beyoncé, o inventor, né, da história da Beyoncé. Além disso, a liderança regional veio para cá e as lideranças globais virão para cá também, comerciais, né? Isso faz com que a gente esteja um pouco mais no centro daquilo que serão os próximos passos. A própria história da Beyoncé vem falar sobre reimaginar a marca, né? A gente está olhando um pouquinho para trás, como a gente comentou algumas vezes aqui durante o papo. Inclusive, para quem também não viu, todas as peças que foram feitas pela Beyoncé, né, até então, os três filmes, né, as 3 peças recriam aquilo que a gente fez de leves lá pelos anos 80, 90, ou seja, são um reboot daquilo que a gente fez, né, dos filmes do passado e pela perspectiva dela, pela personalidade dela e sem falar, obviamente, que tudo que ela representa como empoderamento, como música, como indústria e como uma profissional que encabeça uma série de outros business também, então assim, tem muito mais, né, nesse pano de fundo, e simplesmente como a gente olha para frente. Eu acho que a palavra-chave aqui para a gente também é entender como a marca, e para falar de inovação, é como a gente se enxerga no centro da cultura de uma forma geral. Eu estou falando aqui de arte, esporte, entretenimento, games, enfim, qualquer coisa que a gente possa imaginar. O jeans é uma das peças mais flexíveis, mais versáteis. Vamos falar de moda e não falar de jeans. Exatamente, que a gente conhece. Inclusive, há pouco tempo atrás, a imprensa considerou como um item do século, né, um item de roupa e moda do século. Então, nessa toada, é olhar para isso no sentido de que talvez não seja só jeanswear, né? Eu acho que é um pouquinho a mais, é mais pro lifestyle, e como é que a gente encontra isso numa perspectiva um pouco mais individual, um pouco mais do olhar do consumidor para nós. Inclusive, para fechar a ideia aqui, veio com o nosso último conceito do último ano e meio, que chama Live in Levi's, que é justamente isso, como é que você, o consumidor, se enxerga na marca, pelas 2 perspectivas. Qual que é o teu momento com a gente, ou seja, se expresse com a gente com leves, e também para contar aquilo que a gente já citou, né? Como é que a gente faz parte de tantos momentos históricos importantes. Total. Então, acho que a inovação vai meio que nessas duas partes, para a parte operacional, sem dúvida nenhuma, e para a parte da marca, sem dúvida nenhuma. Total, e eu acho que a minha próxima pergunta, acho que talvez tenha até um pouco dessa conexão sobre essas parcerias que vocês vêm fazendo, tanto com a Nike quanto com a Beyoncé, mas como que vocês estão fazendo essas mudanças, implementando essas mudanças para se manter relevante e também se aproximar à geração Z? Então, como que vocês estão fazendo isso? Não só a geração Z, mas também as próximas. O que vocês estão fazendo? Acredito que essas parcerias estão ajudando nisso para realizar esse match, assim. Eu acho que de trás para frente, até do último comentário que a gente fez aqui, né, sobre a questão do Live in Levi's, ele fala muito dos momentos das pessoas, né? Eu acho que isso tem muito a ver com dois aspectos interessantes.
Primeiro é o comportamento do consumidor de forma geral, né? Ou seja, as pessoas, a conversa não é mais unilateral, né? Você não está só assistindo, ou seja, as pessoas fazem parte do seu dia a dia, Total. querem opinar, querem E colocar o opina. dedo, exatamente, querem colocar o dedo naquilo que você está fazendo no seu dia a dia, inclusive para sugerir sobre produto ou sobre determinada campanha ou com quem a gente deveria trabalhar, etc. E eu acho que de uma forma interessante, a marca vem ouvindo isso no dia a dia para que aos poucos a gente consiga encaixar aonde que isso faz mais sentido. Para tentar resumir da melhor forma possível, entender um pouco quais plataformas fazem sentido para a gente. Vou te dar Total. alguns exemplos aqui do Brasil. Em que momento isso faz sentido para que a gente possa expandir essa conversa. E, obviamente, que o digital e tudo que a gente tem como parceria com imprensa fazem bastante sentido para a gente e cabem bastante naquilo que a gente tem como desafio de investimento para que a gente possa contar essas histórias. No Brasil, especificamente, para além dessa virada totalmente de rumo e de jogo, quando a gente conseguiu a parceria com a Beyoncé, para o Brasil a gente tentou meio que emular um pouco essa situação, digamos assim, né? Ou tentar aproximar um pouquinho mais, e acho que dá para trazer esse gancho ou essa linha de raciocínio quando a gente mostra os parceiros. Obviamente que o Brasil é único, tem em uma série de aspectos. O consumidor brasileiro, óbvio que é super engajado com aquilo que acontece lá fora, seja Europa, seja Estados Unidos. A gente busca muito essa referência, porém, a gente tem uma série de estudos, inclusive com os times parceiros nossos, né, o Hybish, que é nosso parceiro, inclusive de criação e de marca de forma geral, onde a gente enxerga que as marcas elas têm essa parceria, porém, contanto que você respeite o aspecto orgânico ou aquilo que realmente faz sentido para o consumidor local. Dito isso, e dando toda essa voltinha, a gente vem trabalhando aqui localmente. Te falei o Manual do Mundo, por exemplo, foi de uma necessidade da gente poder se reexplicar, digamos assim, né, para as pessoas poderem entender um pouquinho o que é uma Kenzie 1, por exemplo, né, da onde vem, como é que ela é construída. Para além disso, eu estou falando de Beyoncé lá, qual que é o nosso universo country aqui? Então a gente foi trabalhar com a Lauana, né, com a Lauana Prado. A gente fez 2 projetos com ela e ainda tem uma continuidade pela frente. Para as questões que são mais do dia a dia, de luz e bag, como por exemplo eu citei para você, a gente trabalhou em parceria com a Karen Jones, que faz todo sentido dentro do universo de streetwear também. Então assim, a gente foi tentando encontrar de que forma a gente, por isso que eu falei de plataformas, né, de plataforma de pessoas, em que momento a gente consegue trazer essas histórias e que, sim, vamos manter o DNA de originalidade, de criatividade, de ser autêntico, de ser verdadeiro e de se expressar, né, de verdade, porém, com uma carinha um pouquinho mais local, né? Como é que a gente coloca um sambinha nessa história? Legal saber que teve essa questão da Beyoncé, mas ainda assim, mesmo sendo uma pessoa mundialmente famosa, vocês ainda se atentaram a ter uma assinatura Brasil dentro dessa conversa. Isso é muito legal, para realmente trazer essa questão orgânica, né? Não ser algo forçado também. E, tipo, não ligamos para o Brasil. Não, sim, ligamos para o Brasil. E na verdade, assim, acho que eu só tenho essa parte. Não é tão simples assim, quando a gente trabalha com marca globalizada dessa forma. E existe um racional bem interessante por trás disso, né? Até porque os investimentos e o tempo que são feitos até para um asset desse tamanho devem ser disponibilizados de uma forma que globalmente as pessoas possam estar falando no mesmo caminho. Mas, assim, para além do momento todo que eu falei para você, eu acho que o formato de trabalho e os times que a gente tem internamente nos permitem ter uma autonomia bem interessante nesse sentido. Óbvio, né? Ligado a tudo que a gente tem como guide de marca, não tem como fugir, mas a gente teve uma oportunidade, está tendo e vai ter ainda pela frente uma oportunidade muito interessante de conseguir trazer essas histórias de uma forma adaptada, digamos assim, tá? Outra coisa que é super interessante, né? Você citou você falou sobre Beyoncé, a gente trabalhou há pouco também com a Júlia Costa, né? E a gente ficou super feliz aqui, tá super celebrando também que ela acabou de ganhar uma premiação de música nos Estados Unidos e o nosso trabalho vai bem nessa direção também, né? De conseguir identificar dentro da nossa cultura local quem que está começando a hypar, não necessariamente é o trendy, mas é o cool, assim, né? E que a gente pode... E faça sentido com vocês, tem uma conversa. E que tem o DNA da marca, sem dúvida nenhuma.
até para fechar o raciocínio, uma coisa que eu acho muito bacana, e não estou falando por falar, é verdade mesmo, nosso conteúdo brasileiro, e ontem eu estava tendo uma conversa com outro parceiro também, com o WGSN, e a gente estava falando sobre uma receita que a gente vem fazendo aqui e que vem sendo sucesso para a nossa regional e para a global. Muito daquilo, os últimos 3 conteúdos que a gente tem hoje publicados no Instagram viraram referência, inclusive global e regional, para eles entenderem um pouco do formato, um pouco da localização e soltar um pouco a mão da perspectiva produto e trazer uma perspectiva mais de história, sabe? De dia a dia, como a gente falou de cultura e lifestyle. Que legal. E aí, dentro dessa concepção toda de produção que vocês fazem, tanto online, eu queria entender um pouco mais sobre a questão da loja física, né? Como que é pensado ali, qual é a importância hoje da loja física para a Leves? Tá. Falar de canais para a gente é um ponto super importante, né? No final do dia, e só para a gente ter esse conhecimento não tão a fundo, para não entrar na estratégia, né? E em determinados assuntos que a gente não consegue dividir na profundidade, mas falar de lojas próprias é essencial para a gente e está, inclusive, como um dos pilares da empresa. Só para você ter uma noção, existe uma área global e, obviamente, que uma local também, que é paralela à nossa, que trabalha do nosso lado, que só toma conta de tudo que você possa imaginar que acontece lá dentro, ou seja, qual é o range que faz mais sentido, qual que é o VM, qual que é o mobiliário, quais são as campanhas que vão fazer mais sentido, qual que é a jornada do consumidor, como é que a gente consegue alinhar aquilo que está acontecendo no calendário com uma exposição que faça mais sentido para aquele momento. Vou falar aqui até algo que não acontecia anteriormente, por exemplo, para a festa junina, São João agora, a gente conseguiu trazer alguns elementos um pouquinho mais para frente para a loja, só para conseguir sinalizar um pouquinho daquele momento do que estava acontecendo. Então, acho que é um trabalho em conjunto super importante para que a loja possa tangibilizar, no final do dia, tudo aquilo que o consumidor vê é a marca, né? Tudo aquilo que você encosta ou vê é a marca. A loja é parte essencial nessa jornada. A gente tem algo em torno de um pouco mais de 15 lojas próprias, fora falar aqui de franquia, wholesale, o próprio e-commerce. Mas as lojas próprias são parte essencial para que a gente possa entregar um pouco mais dessa experiência para o consumidor, entregar o melhor do que a gente tem como contato com o produto, né, e tudo aquilo que a gente já conversou sobre durabilidade, os detalhes, etc., para que a gente possa contar um pouco mais das nossas histórias e, sem dúvida, entregar um pouquinho de serviço também, né, para que a gente possa realmente tangibilizar todo o 360 que a gente está entregando. E, ademais, existe um trabalho interessante quando a gente fala de canais, né, de forma mais ampliada, e só para a gente abordar um pouquinho, a gente trabalha com um cenário parecido com a maior parte das marcas aí do mercado, com a season do primeiro semestre, a segunda season do segundo semestre, né, H1 e H2, e obviamente que a gente tem umas nuances durante o período, durante a temporada, para que a gente possa continuar renovando aquilo que a gente tem como coleção, continuar trazendo novidades para o consumidor no final do dia, assim. Acho que isso fecha um pouquinho a questão da cadeia, até a questão dos canais, como você tinha citado, né, de lojas próprias, para que a gente possa encontrar os lugares certos, no momento certo do calendário e no range um pouquinho mais apropriado para os diferentes tipos de consumidor, entendendo e lembrando que a gente tem uma variedade meio extensa aí, né, para trabalhar. Sim, até um ponto a levantar, que eu, enfim, já consumo Leves também, enfim, vou nas lojas, eu acho incrível a organização, porque vocês têm muitos produtos, então a forma que é disposto na loja dá uma total liberdade para o cliente procurar o que precisa, tudo muito bem sinalizado, então você tem essa liberdade, não é algo que você tem uma pressão, tipo, meu Deus, tudo jeans, o que eu faço? Não, você consegue se encontrar na loja e ter uma boa experiência também, eu acho isso muito legal, eu acho que é importante, assim, a gente ter essa visão e compreensão dessa organização também, né? Obrigado por você ter citado, Cláudia, e super importante. Inclusive, nosso time lá de experiência de loja fica super feliz. Eu amo, gente, continue. De saber. Vou até falar para eles que a gente está indo pelo caminho certo, mas sim, tem um trabalho bem árduo no sentido de entender o zoneamento da loja,
como é que a gente faz a As pessoas não têm entrada. noção de como que é pensar isso, é uma loucura. Tem todo um estudo por trás disso que é bem aprofundado no sentido de entrada da loja, quer dizer, desde antes, né, na verdade. A própria escolha, A escolha né, do a escolha local, do qual shopping, local e qual etc. local colocar a loja, né? Exatamente, tem uma série de elementos por trás, no sentido de profitabilidade, no sentido de quantidade de pessoas, né, de fluxo, Uhum. os próprios custos que a gente tem, né, hoje em dia que são interessantes com o shopping, né, é complexo. E para além disso, o posicionamento da loja no próprio caminhão, no próprio andar ou no próprio corredor que faça mais sentido, e daí para dentro um pouquinho de tudo, né? Como você falou, né? Vitrine, a parte ou a zona de entrada, as divisões, né, Uhum. de gêneros dentro da loja, aquilo que a gente tem como mix de produto, tem histórias que são super interessantes, né? Como eu te falei, o range que a gente tem é tão variado, e entendendo uma marca global, por exemplo, a gente tem desafios com a questão da sazonalidade reversa, né? Que como várias marcas têm. Muita coisa, às vezes, acontece lá fora mais para frio e aqui a gente Uhum. Tem que se tenta dar uma equilibrar. segurada. Uhum. E é interessante, né? Porque também há esse olhar com o time de lojas, né? Com o time de canais mais o time de produto para conseguir entender o mix que é mais apropriado. Interessante. Ainda que, como eu te falei, tem histórias que são muito interessantes. Há pouco, com a visita do nosso VP, a gente foi para o Rio para para olhar, né, o mercado, né, de forma geral, né, para entender um pouco mais a fundo o mercado do Rio de Janeiro, o mercado de São Paulo. Muitos deles não Sim. conheciam, né, os dois. E ao visitar uma das lojas, tinha muito agasalho de Sherpa, assim, que é um agasalho super pesado. Uhum. E a gente conversando com o time de loja é interessante e curioso, algumas outras marcas também por esse caminho, identificar que eles têm a necessidade, porque tem muito turista, né, na região, e Sim. muita gente do Rio acaba também, né, turistando, né, viajando por aí. Exatamente. Então, assim, é muito legal a gente conseguir entender e identificar esse mix de produto, e por mais que seja um lugar, assim, que é extremamente quente, o quanto que é relevante. Total. Mas essa identificação também é um trabalho super interessante e planejado e com estratégia dos nossos times internos para que a gente possa adaptar. Nunca tinha pensado nisso. Até uma curiosidade sobre mim, eu fui fazer uma viagem para Fortaleza, e aí a gente entrou no inverno aqui, óbvio lá Fortaleza super quente. Eu falei, não preciso de um biquíni. Mas aqui não tem mais nada. Você não acha mais nada de moda praia nas lojas, justamente porque aqui a gente está no frio. Então, saber que tem lojas que pensam em ainda manterem algumas opções, de que seja inverno ou verão, para ter essa opção de viajar ou o que seja, é muito importante, porque eu mesma tive que comprar lá para poder usar lá, porque aqui não tinha mais. E realmente não é um estudo simples, né? Não, nem tinha pensado nisso. É uma constante, digamos assim, né? Uma identificação junto com os times de venda, junto com os times de planejamento. Às vezes a velocidade com a qual a gente pode identificar essas situações é interessante de entender como é que a gente traz isso como desafio dentro de casa para conseguir abastecer corretamente e para conseguir se planejar, né? Porque, obviamente, a gente tem uma produção local, algumas coisas vêm de fora. Então, Sim. como é que você Equilibra isso. equilibra essa situação para justamente entender as oportunidades e entender como é que você consegue encaixar essa regionalização, digamos assim, né? O Total. Brasil é interessante. Total, adorei. E como vocês vêm trabalhando a questão de influenciadores, grandes nomes para mídia, que representam e conectam a marca a vocês e o público a vocês? Antes de mais nada, assim, esses parceiros são escolhidos meio que primeiro, no entendimento daquilo que a gente tem como DNA de marca, né? Dentro daquelas palavrinhas mágicas que a gente colocou sobre originalidade, criatividade, sobre ser autêntico e ser de verdade, ser real, mas sobretudo as pessoas que, de alguma forma, se expressam no sentido de fazer a diferença. A gente fala muito sobre progressão. Progressão é uma palavra não tão simples para uma estratégia de marketing de comunicação, mas é progressão no sentido de o quanto essas pessoas fazem a diferença dentro daquilo que elas implementam no dia a dia ou para o negócio do qual elas estão inseridas, assim. Então, acho que, antes de mais nada, essa é meio que uma tentativa de premissa para que a gente consiga identificar e clusterizar um pouquinho quem faz mais sentido ou não para trabalhar conosco. Segundo, obviamente, que acho que pelo momento de marca, o que a gente vem vendo vem entendendo como um fenômeno interessante é que a gente vem sendo muito procurado, e eu estou super, super feliz de entender que esse momento é muito bacana para a gente, de tanto projeto
chegar até nós e a gente poder entender e filtrar aquilo que faz Sim. mais sentido. Tem algumas características também, além dessas duas, daquilo que é mais interessante no universo digital, que eu acho que faz super sentido pra gente, Instagram, TikTok. Obviamente que tudo aquilo que a gente entende como um engajamento também faz total sentido Sim. dentro da escolha, dentro desse universo, digamos assim. Mas o mais importante, eu acho que é a questão de como é que a gente consegue tangibilizar uma história com essas pessoas, assim. Se realmente a gente consegue construir algo que a gente consiga ter um conceito central, consiga ter uma história central que, de novo, possa se encaixar com aquilo que a gente tem como histórico da marca e que realmente seja relevante o suficiente para que a gente possa ter um alcance interessante e que o consumidor consiga se ver. Fala, Se poxa, identificar. exato, eu gosto e eu compartilho também no comportamento do dia a dia, entendeu? Eu vi, faz sentido para mim, me identifico com aquilo, então a gente pode seguir em frente. Então acho que vai meio que nesse sentido. Obviamente que tudo isso aqui, para a gente fechar, digamos assim, o raciocínio é o quanto que a gente é autêntico pro consumidor brasileiro, Uhum. assim, né? Tem alguns trabalhos que a gente vem fazendo, inclusive com o time do Podpah, com o time do Condzilla, Legal. que não eram comuns, a marca até pouco tempo, mas fazem parte para a comunidade Total. no Brasil e para a comunidade de forma geral para o consumidor, né? Que identificam esses personagens, Uhum. esses assets como algo que faz sentido para a marca, mas antes de mais nada tem a expressão suficiente para estar com a gente. Que legal. E como vocês hoje a gente tem, enfim, Instagram, TikTok, loja, como que vocês fazem toda uma estratégia, talvez similar ou diferente para cada uma delas, mas que se conversem? Antes de mais nada, assim, acho que o primeiro é entender o guarda-chuva daquilo que a gente está falando, né? Ou seja, a questão do Live and Levi's é essencial, ele continua vivendo, assim. É o conceito base para que a gente Uhum. possa seguir em frente, em tese tem que conversar, né, com esse elemento. Outra coisa que é importante para a gente é entender um pouco do calendário, né? Como é que a gente entende o calendário não só de ativações locais, como citei há pouco da questão do São João, quanto algumas histórias que acontecem fora daqui também e que a gente tem que se adaptar, como Uhum. foi o caso de Lucy e Bag. Então acho que tem uma combinação primeiro entre o conceito principal, segundo, entre o DNA, né, e aquilo que é autêntico para a marca, para que a gente possa encontrar nessas pessoas. E terceiro, mais ou menos importante, é em que momentos que a gente consegue adaptar a história que está no calendário, seja um momento comercial, seja uma história um pouco mais focada em produto Uhum. especificamente, ou algo mais, ou algo maior, né, que tem uma amplitude mais focada em brand, em awareness, né, de forma geral, e a gente conseguir encaixar esses elementos desde aquilo que a gente precisa mais como marca e alcance, até aquilo que no dia a dia também é super importante, obviamente que né, dentro da estratégia, quando a gente vai para um caminho de performance. Então, eu acho que é um equilíbrio aqui dos perfis, digamos assim. Acho que esse talvez seja... Não tem uma receita, a Não, gente vai nunca tentando... tem. Exato, mas acho que esse é o equilíbrio que a gente tenta encontrar. Boa. E quais estratégias hoje você acredita que tenha sido eficaz assim para o público brasileiro? A gente entende que o público brasileiro é totalmente diferente dos demais. A Uhum, gente ama influenciadores, a gente ama se uhum. conectar e entender. Então, o que vocês estão fazendo para o nosso público diferente do que o mundial está fazendo, o Tá. global? Eu acho que, de certa forma, tem uma conexão muito grande com o que é feito lá fora, de toda sorte ou de toda forma, porque a gente tenta, sim, fazer com que as coisas, costumo dizer, entre forma e formato, estejam num frame que, Uhum, pelo menos, pareça ou tenha alguma linha de raciocínio uhum, que é similar, até para que a gente possa dar continuidade na história, né? Isso é importante, e para que não fiquem elementos isolados, tá? Mas eu acho que, trazendo algumas coisas, assim, que realmente possam ter feito a diferença, né, ou que fazem sucesso. Primeiro, esse trabalho com a identificação daquilo que é importante para a comunidade ou para as comunidades, acho que total. isso foi essencial para a gente. E eu dei há pouco, né, os exemplos aqui de Podpah e Conde, Uhum, super próximos da gente. A questão dessa identificação de como é que eu traduzo um universo de western, new americana, country para o Brasil. sim. Eu falei, tá, peraí, ok, estamos falando do sertanejo, então assim, como é que a gente emparelha isso de uma forma que faça sentido? Uhum, Isso nos fez trazer um universo com a Lauana, por exemplo,
E eu acho que tem um universo interessante ainda pra gente de streetwear, de lifestyle, que acontece e que é muito forte, né? Em São Paulo, sobretudo. Óbvio que acontece no resto do Brasil também, mas São Paulo é bem pujante nesse sentido, no Rio também, né? No Sudeste de forma geral, da gente conseguir trazer alguns elementos, como a gente trouxe agora um conteúdo super exclusivo com o Jubassan. Ele foi viajar para Amsterdã para fazer uma trip que é uma trip de skate, que é uma viagem de skate no final do dia. É super comum no universo do skate que eles peguem a própria câmera, saia e vamos andar nos lugares onde ninguém anda. Não é necessariamente uma competição, é uma coisa mais o mundinho deles, o dia a dia deles. Tem um universo nichado, tem um universo de cultura, tem um universo de viagem, de turismo. É muito interessante a gente observar isso. E esse conteúdo específico bateu na regional e na global de um jeito bem interessante no sentido, nossa, como é autêntico, o produto está lá, a situação está inserida, mas a história é muito mais dele do que nossa. Não está tão vendido, é realmente orgânico, né? E é o Live Levi's em essência. O cara realmente está contando a história dele, assim, eu não precisei forçar nada. Então, assim, acho que essa questão da gente conseguir localizar um pouquinho, conseguir interpretar um pouco aquilo que acontece lá, mas dar o tom de voz para cá, e a gente achar essas pontas de conexão com o consumer insight, ou seja, é o consumidor que está falando, não sou eu, acho que fizeram toda a diferença de uma forma que é simples, é meio que 1 para 1, eu não preciso forçar o discurso. Então, assim, acho que esses 3 aí foram os mais importantes. Você descrevendo essa situação, eu consigo imaginar claramente a Levis nesse meio, assim. Eu consigo ver nitidamente ele andando de skate usando Levis, tranquilamente. Exato, e assim, depois vocês podem conferir o conteúdo ali, o videozinho aí tá bem bacana, como a gente tá ali bem de coadjuvante. Sim. E não foi intenção nenhuma do nosso lado estar ali como personagem principal. A gente estava ali justamente como parceiro. Acho que construindo em conjunto. Eu acho que o destaque, o interessante, é que realmente, assim, não, de novo, né? Foi uma das coisas que eu trouxe muito quando eu tive a perspectiva de trabalhar fora do país. Não existe muito certo e errado, né? A gente vai na tentativa e erro. Ainda mais para comunicação e marketing, onde a gente tenta colocar uma série de elementos em perspectiva, faz todas as pesquisas possíveis, e não é bem assim que acontece, não é necessariamente assim que a verdade se tangibiliza. Mas o que eu acho que é diferente no trabalho atual e que é encorajado, né, pelos times de fora, é justamente olhar para a Levis como algo, como você acabou de citar, né, como algo do teu dia a dia, do meu dia a dia, em elementos, em situações diferentes. A gente estava antigamente, e continua fazendo sentido, extremamente focado no universo de moda, o que continua fazendo sentido para você, para a gente, desculpa, a gente já inclusive continua trabalhando com isso e tem vários exemplos nessa direção, porém, por que não também não tangibilizar em outras linhas, em outras frentes de raciocínio e que fazem parte, de novo, do dia a dia das pessoas. Sim. Até porque faz parte o jeans também, em essência, faz parte do dia a dia. Então, todo mundo tem um jeans, não tem como. O conceito se fecha em si sozinho, entendeu? Sim, é mais ou menos por aí. E indo para um outro lado, eu queria entender um pouco mais como vocês, já uma marca, enfim, de muitos anos, como que vocês lidam com as concorrências hoje em dia? A gente tem uma mudança constante, assim, novas marcas entrando direto, assim. Como que vocês estão fazendo para lidar com essas concorrentes? Eu acho que, assim, realmente o mercado, não só brasileiro, mas o global, vem passando por algumas dificuldades de forma ampliada, né? Vem sendo desafiador, de forma bem ampla, ainda mais para as marcas que estão meio que no nosso ambiente, né? No mesmo business. Acho que essa pequena mudança de direção no sentido de manter a manutenção, a autenticidade com aquilo que a gente sempre fez, faz com que a gente tenha uma força diferente e é uma fortaleza diferente visto os concorrentes, no sentido de manter a marca forte e o produto estabilizado, né? Então acho que isso dá pra gente um ponto forte contra a concorrência de forma geral.
não é um mercado forte porque a gente encontra uma série de possibilidades digitais, uma série de entrantes, valores um pouquinho menores, né, dentro do mercado, é realmente um mercado agressivo, porém, o elemento da gente ampliar para o lifestyle de forma geral, acho que também coloca a gente, dá um pouco mais de amplitude para a gente. E não colocando, acho que a gente em nenhum ponto de, digamos assim, de arrogância, digamos assim, não é longe disso, mas eu acho que a Levi's está num lugar onde eu não encontro com facilidade outras marcas, entendeu? A gente é tão dinâmico, tão variável, né, tão democrático, digamos assim, tão plural, tão diverso, que a gente pode estar em determinados em vários elementos diferentes e é difícil você encontrar um concorrente um para um, óbvio, né, que você vai encontrar similaridades de produto, algumas marcas que têm a mesma, que tem talvez um range parecido, algum conceito similar, mas acho que, inclusive pelo histórico da marca, ponto um, pela qualidade do produto, antes de mais nada, e pela forma como a marca esteve envolvida nesses elementos todos históricos e pela força que a gente tem como conceito, é diferente, a gente fica encontrando às vezes também, né, pontos de contato com essa interface da concorrência e eu acho que a gente está um pouco destacado. Basta, obviamente, né, que é o próximo passo de desafio, inclusive, a gente encontrar nosso ponto de equity aqui, né, da marca realmente continuar tendo o hype necessário com o consumidor. Assim. Não querendo puxar o saco também. Mas eu acho que, como eu disse anteriormente, tem a qualidade, mas eu vejo que vocês também mantêm muito e tem essa diferenciação sobre a modelagem. Eu vejo muito isso, falo porque nossa chefe Manuela é extremamente alta. E ela ama as calças leves, justamente porque elas conseguem suprir a necessidade de uma pessoa alta. Então, ela tem essas opções. Então, tanto pessoas baixas quanto pessoas altas têm essa opção, além dos clássicos, que mesmo vocês inovando com novas peças, vocês mantêm os clássicos lá. Então, se você precisar, vai estar lá o clássico também. Então, acho que isso é um ponto a de se destacar também. Acho que é por isso que, se houver ou não algum concorrente, eu acho que ele não conseguirá alcançar esse mérito, sabe? Concordo contigo, assim. E é um ponto super interessante que você tocou, Cláudio, porque quando a gente enxerga um pouquinho do movimento, do fluxo na loja e o que a gente tem de feedback do consumidor, vai muito na direção do que você acabou de comentar, no sentido de quem encontrou, quem usa, meio que não larga mais. Nunca mais. Existem as possibilidades uma coisa ou outra. Novas, obviamente, e dentro do nosso próprio, né, do nosso próprio mix, a gente tem outras possibilidades também que a gente pode diversificar um pouquinho. E até essa possibilidade de quem vem testar com a gente realmente entende o diferencial na mão, na qualidade, e também pelo fit e por uma série de outros elementos aí da qualidade da concepção do produto. Então, acho que você tocou num ponto super, super gente, importante. Gente, não tô sendo paga, tá? É só porque é o que eu vivo mesmo, eu vejo isso todos os dias. Mas indo para um outro lado, eu queria entender um pouco mais sobre como vocês estão usando ali a tecnologia, como ela está impactando na forma da Levi's trabalhar hoje no Brasil, tanto na questão marketing quanto experiência do consumidor. Tá. Eu acho que assim, ao longo do tempo, obviamente que a gente veio tentando entender alternativas para, por exemplo, trabalhar com fibra sustentável, por exemplo. Faz parte de uma questão de tecnologia e também de sustentabilidade, né, de forma geral, né. Tem algumas tecnologias na concepção do produto, por exemplo, a Kenzoom antigamente fechava com os botões em sequência e trazia uma certa dificuldade e incômodo, né? E aí eles inventaram um sistema bem singelo no botão, que é uma pequena curvinha assim que facilita pra caramba para você conseguir abrir. A pessoa zero noção, mas vocês como marca perceberam esse. Exatamente, eu jamais perceberia se eu não estivesse trabalhando na marca também, tá? Então assim, eu acho que é um segundo ponto no sentido do desenvolvimento daquilo que a gente já tem. Citei para vocês também no começo que a gente tem, por exemplo, a jaqueta corta-vento, que antigamente nem faria existia. Sentido ali. Então, assim, existem algumas questões que vêm
com uma continuidade no sentido de concepção do próprio produto. Tem algumas questões, como eu vou te falar, que vão seguir meio que para a inovação, mas também para a sustentabilidade. A gente vai misturar um pouco os temas. Te falei da fibra, falei de economia de água. A gente usa água de reuso ou muita pouca água para conceber. Ainda mais o jeans, que é uma peça muito comentada sobre essa questão sustentável, né? Que, querendo ou não, usa muita tinta, usa muita água, então é realmente um fator interessante. Exatamente. E a própria questão da durabilidade, que a gente já falou algumas vezes aqui, que não é necessariamente uma inovação tecnológica, mas acho que se a gente enxergar a forma como a indústria veio consumindo até então, acho que vem sendo uma disrupção, digamos assim, para a gente voltar naquele elemento onde, poxa, que legal eu ter uma peça um pouquinho mais durável. A gente entender um pouco do comportamento do consumidor nesse momento, ou na tua pergunta, acho que faz todo sentido, né? Ainda mais no Brasil, né, onde as pessoas compram muito por oportunidade, né? Onde se tiver uma oferta, se tiver, enfim, algum desconto e por aí vai. Ou pela necessidade, mas aquela necessidade super urgente, não é aquela coisa planejada, ou por presente, digamos assim. E eu acho que todos esses elementos que a gente acabou de citar, de certa forma, meio que se encontram na necessidade daquilo que a gente tem com o consumidor localmente. Para além disso, falando de tecnologia especificamente, junto com os parceiros que a gente vem trabalhando, como, por exemplo, o Pedro, e a história é totalmente dele aqui, e obviamente que aos poucos a gente precisa entender como é que a gente consegue trabalhar em confluência, mas em breve a gente está tentando entender como é que a gente consegue trabalhar juntos com isso, mas ele sabe e tem uma tecnologia, por exemplo, para tingimento de jeans que utiliza bactérias, na verdade, não é um tingimento químico. E para algumas peças, inclusive, acho que agora no Paris Fashion Week, se não me engano, ele estava tentando trabalhar com isso. Legal. E alguns tecidos que você consegue traquear a peça desde a concepção até a loja, o traqueamento está dentro do tecido. Então, assim, esses elementos, né, e de novo, estou citando o parceiro porque é especificamente dele, né, esse universo, e esses projetos, como é que a gente consegue e continua a olhar em volta para entender também o que tem de interessante para que a gente possa trazer para dentro de casa é essencial. E evoluir, né? Total. Sem dúvida. E hoje, quais as iniciativas, assim, vocês estão inserindo as inteligências artificiais, tanto para otimizar processos, como auxiliar nas modelagens, estampas, enfim, vocês têm esse trabalho hoje, porque, enfim, a gente sabe que elas estão com tudo aí, isso é um fato, todo mundo está usando, e vocês estão incluindo elas ali no dia a dia de vocês? Assim, é ainda bastante embrionário ou está num ambiente de teste bem grande, né? Eu sou bastante interessado no sentido de estudar um pouquinho mais para entender aquilo que está acontecendo em volta. Existem algumas críticas, né, sobre o uso de forma geral, mas tem uma série de outros elementos positivos que a gente consegue usar no dia a dia. Para dentro da empresa, obviamente que, por exemplo, o chat a gente acaba utilizando no dia a dia para coisas mais comuns. Para desenvolvimento de conteúdo a gente usou aqui no Brasil para alguns conteúdos específicos pro Instagram. Foi super bem, foi super bacana. A gente meio que emulou aquela trend que tinha dos bonequinhos, etc. E a gente foi para um universo bem interessante. Lá na Global, eu sei que existem alguns estudos para entender como é que isso se encaixa um pouco mais no dia a dia, até para questões mais operacionais ou até para alguma questão de desenvolvimento de produto, e até para as questões das próprias campanhas também, né? Como é que a gente usa isso para algum momento interessante em alguma campanha. Isso vem sendo uma vertente que também está sendo trazida para o dia a dia para entender como é que se torna realidade. Tem alguns passos e alguns desafios ainda pela frente, mas com certeza no radar. Boa. E como você vê hoje o futuro da moda nacional, considerando a crescente importância de inovação e tecnologia e também da sustentabilidade? Ponto super importante, ainda mais entendendo, e a gente comentou há pouco sobre o consumidor, né, brasileiro de forma geral, né, o comportamento de compra e um pouquinho de tudo que a gente veio falando, né, ao longo da conversa. Acho que, primeiro e antes de mais nada, algo que tem total a ver, e você citou algumas vezes também, que é a questão da durabilidade, sem dúvida nenhuma, ainda mais entendendo as questões de variação cambial,
preço, acessibilidade, etc., acho que faz super sentido que a gente continue concebendo algo que tenha uma durabilidade relevante e interessante para o consumidor. Dois, as questões que são mais voltadas a design circular, talvez até um pouquinho de upcycling, de forma interessante, é bacana dizer para ti também que ao longo do tempo, e faz parte da história da Levi's, que as pessoas fiquem com a mesma peça por gerações ou por muito tempo. Isso é muito legal. Às vezes o pai passa para a mãe, para o filho, desculpa, e a gente fica com a peça por muito tempo. E não é incomum, é bem da cultura também da Levi's, a gente fala isso, inclusive em algumas campanhas, e tem em loja a possibilidade de fazer isso, de customizar, né, um pouquinho, de personalizar a peça. Então, assim, óbvio, vai rasgando um pouquinho em algum lugar, então como é que você volta a deixar com a sua cara, né, a deixar com o seu design. Então acho que é o segundo ponto. E o terceiro, na verdade, é como é que a gente consegue entrar um pouquinho mais no universo de economia circular, assim, né? Isso é muito forte na Europa. De novo, Sim. E trazendo para o meu exemplo da minha curta passagem lá de 5 anos, é muito forte. Sim. Lá é muito forte. Em tudo, né? Não só na moda, absolutamente tudo. Para qualquer coisa, eu fiquei abismado, assim, de ver realmente como o segunda mão funciona muito. A gente tem alguns projetos, inclusive nos Estados Unidos, que funcionam nesse sentido, onde a pessoa devolve o jeans na loja e tem uma série de condições em volta dessa devolução. Aqui no Brasil a gente vem trabalhando com um parceiro que chama-se Loopify, é um parceiro digital, que vem trabalhando com algumas peças mais antigas, enfim, que não estão mais em linha, mas a intenção, e ainda nada 100%, a gente está tentando trabalhar justamente nessa direção de entender a viabilidade de algum projeto de segunda mão. Entendi. Enfim, acho que é super importante os três principais. E assim. até eu sinto que é uma característica da marca, acho que seria bem legal ter aqui também, acho que faria sentido. E aí, enfim, a gente já apontou algumas coisinhas sobre, mas eu queria me aprofundar mais justamente por ser uma peça que, querendo ou não, ela tem essa conversa sobre a sustentabilidade e tudo mais, mas eu queria entender quais são os projetos para o Brasil, metas que vocês têm realmente para trabalhar a sustentabilidade por aqui. Tá. Eu não sei te precisar e abrir quando a gente fala sobre número ou meta nesse sentido, tem algumas coisas que a gente não pode comentar, mas eu acho que assim, sobre a questão dos projetos, de trás para frente, até começando pelo último que a gente citou, essa questão do segunda mão é algo que a gente tem em perspectiva, já é um sonho da marca internamente para que a gente consiga tangibilizar. A gente precisa entender uma série de elementos aqui para a própria plataforma, para a logística disso e como é que a gente devolve um pouquinho, uma vez que a gente está recebendo esse item, mas é um projeto que está encaminhado, digamos assim, mas a gente se preocupa, sim, bastante com alguns fatores, essas questões, né, da fibra que eu citei para você, também é realizado aqui. A fábrica que a gente trabalha, né, como eu citei, do Manual do Mundo da Comarch, que trabalha com uma otimização muito interessante dos rolos, né, de tecido e de jeans, bem como na própria produção. A questão da água, que a gente já falou também acontece aqui de forma geral. E eu acho que tem um ponto interessante para citar também, é a preocupação que não é necessariamente de um formato operacional ou tangibilizando algum produto, mas é a preocupação que a Levi's tem com a comunidade e com os funcionários, né, de forma geral. Muito bom. Que tanto lá fora quanto aqui, existe uma preocupação de ouvir e fazer com que os colaboradores possam participar do dia a dia de uma forma ativa. A gente tem um dia onde a empresa inteira, no mundo inteiro, para trabalhar de forma muito legal. Voluntária. Não acontece só aqui, acontece no mundo inteiro, então é praticamente algo que faz parte do nosso calendário de forma regular. Existem algumas comunidades aqui, como a Casa do Zezinho, que a gente trabalha em parceria também. E historicamente, teve 2 exemplos, a gente estava conversando até hoje de manhã, tem 2 exemplos históricos, assim, a fábrica da Levi's, há muitos anos atrás, lá, né, em São Francisco, pegou fogo, e os próprios funcionários, no comecinho, né, os próprios funcionários se mobilizaram para poder reconstruir,
Que legal. Depois, quando a gente passa para os anos 80, desculpa, 90, onde a gente... 80 para 90, a gente teve toda aquela questão com a AIDS, também os funcionários da empresa se juntaram para se solidarizar com a situação, com o elemento e conseguir ajudar um pouco mais, conseguir devolver. Então, faz parte da história da Leves estar preocupada com as comunidades locais e conseguir fazer com que o funcionário com que o colaborador faça parte disso, né? Com que as pessoas possam trazer essas iniciativas Não sejam só uma ferramenta, mas também Exato. tá ali dentro do processo. É espontâneo mesmo. Legal. E aí, já puxando pro nosso finalzinho ali, queria entender de você, para a pessoa que quer começar a carreira no mercado da moda, de marketing, quais habilidades e atitudes você considera essenciais para se destacar nesse mercado? Ui. Eu acho que a tentativa aqui é mais por inspiração, tá? Não como aquela história, né, que a gente fala de conselho, né? Se fosse bom, né? Sim. A máxima continua valendo, eu diria. Mas eu acho que, primeiro, antes de mais nada, a informação nunca teve tão disponível, né? Então, Sim. eu acho que é importante que exista uma mente aberta, sem preconceitos e que consiga pesquisar de uma forma direcionada. Muitos dos parceiros que eu citei aqui têm posts incríveis no LinkedIn, assim, não precisa ser nenhum conteúdo muito complexo, ou uma campanha, ou um portal específico. E às vezes você aprende, inclusive com a história e com o conteúdo, né, um pouquinho do pano de fundo e com o relato dessas pessoas que a gente está seguindo. Então, assim, acho que primeiro e antes de mais nada é o interesse de ir atrás, de ter a mente aberta o suficiente para poder aprender. O segundo, acho que tem que ter uma resiliência grande no sentido de ter a flexibilidade em entender como determinadas coisas funcionam e ter paciência, ainda mais para o mercado que e para empresas grandes, tem uma série de processos e elementos que são importantes seguir. E, por fim, a criatividade, mas no sentido assim, criatividade a gente fala, parece que vai inventar, né, alguma coisa, um novo modelo, tá? novo iPhone, mas não é isso. Na verdade, a criatividade é no sentido de ser focado a soluções, assim, né, ou seja, para que você tenha uma atitude positiva para trazer soluções, meio que, a gente fala isso muito na Leves, um sentimento de dono, assim, sabe? Você ir atrás da solução para que você possa colaborar e trabalhar de uma forma sinérgica com os times e com as funções, assim, e pode parecer bobagem, mas de novo, falando lá para dentro de casa, realmente funciona. Se você vai atrás, você tem toda a autonomia de desenhar o teu processo, o teu projeto. Então, assim, acho que faz sentido ter essa criatividade / coragem, digamos assim. Total. E hoje você indicaria algum conteúdo, livro, podcast, assim, para quem gosta desse meio? Tem um livro bem interessante chamado Criatividade S.A. Eu não sei se já ouviram falar. Ele fala sobre a história da Pixar, na verdade, de todo o processo. Inclusive, ele vai muito mais pelo processo interno da Pixar e é muito interessante de entender os processos de construção de roteiro, os processos de reunião, imagina até, né, com o número de pessoas e com o processo criativo, Nossa, né, na mão, ainda mais para um filme desses que pode, para essas animações, que podem tomar um bom tempo, né, para ser concebido, tem coisas aí de 3, 5 anos. Sim. Então, esse livro é muito bacana para entender um pouquinho do processo. Tem um livro que chama Blockbusters, que é do curso que eu fiz em Harvard também, que é super interessante porque traz cases de grandes empresas aí, a gente está falando de Amazon, tem um case da Beyoncé, inclusive quando ela lança um CD que vai para o Walmart e ela faz uma outra negociação, enfim, tem uma série de coisas bem legais ali, com dados, com números, com todo o histórico, meio que o que deu certo, o que não deu tão certo, então acho que é um segundo livro bacana. Citei do LinkedIn, eu acho que mais por indivíduos, que é interessante a gente seguir essas pessoas que fazem parte desses canais. Obviamente que portal tem Update or Die, tem o Brainstorm, tem o Gizmodo, tem o Reddit, que é bacana pra gente dar uma lida em algumas coisas isoladas, mas eu gosto muito do Simon Sinek e do Gary Vee também. Não sei pra quem não conhece, mas são caras meio que gurus de marketing aí, bem interessantes pra gente acompanhar. Legal. E pra quem quer entrar nesse meio, assim, nessas marcas globais, qual conselho você daria, assim, pra ela
tendo em foco esse objetivo de chegar num lugar como esse, como uma Leves? Ok, vamos lá. Eu creio que assim, não pular as etapas, sabe? Esse elemento que eu falei para você, óbvio que é uma experiência muito particular minha, mas às vezes a gente olha para as pessoas que estão trabalhando em volta e entende que tem uma série de elementos e conceitos que ficaram pelo caminho. Uhum. Talvez se a gente conseguir entender, tiver a paciência de ir no passo a passo, tentar entender um pouco mais a fundo, mas também colocar um pouquinho a mão, né, no processo, querer tangibilizar, né, fazer parte do processo, acho que é interessante para que você tenha a atitude correta, a atitude mais que eu vejo que as pessoas são interessadas também e buscam. Muitas vezes nem é tanta qualidade técnica, mas sim a atitude de querer aprender. Acho que esse é um ponto. 2, você experienciar um pouquinho mais, né, aquilo que você está tentando construir e colocar a mão mesmo. E essa situação, né, como eu falei, né, da resiliência com a dinâmica, eu diria, as coisas mudam muito, muito Sim, rápidas, muito. não tem resposta óbvia, não tem Tá receita, todo mundo aprendendo o tempo inteiro. tá todo mundo aprendendo o tempo inteiro, a gente tem desafios com produção, com chegada de produto, com o toolkit, tem os mais diversos. Então é interessante que você tenha a dinâmica suficiente para, beleza, paciência primeiro, né, vamos, respira e tenta enxergar como é que você vai achar uma solução positiva para que você possa seguir em frente. E óbvio, né, colaborar hoje em dia é essencial, assim, acho que não tem como. As áreas em volta e tudo aquilo que você tem como conteúdo disponível vão trazendo elementos para que você possa construir. Acho que é mais uma tentativa de inspiração do que um conselho, tá? Mas enfim. Arrasou, Daniel. Gostaria muito de agradecer sua presença mais uma vez, ter vindo aqui para compartilhar um pouco não só da sua história, mas também da Leves, trazer informações totalmente relevantes, coisas que eu nem sabia mesmo. Então, agradeço muito seu tempo, ter parado um pouquinho para falar com a gente. Então, agradeço de verdade. Imagina, é um prazer. Obrigado, Clau. Obrigado ao time da produção. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter convidado a Leves. Eu espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho com o conteúdo. Estamos à disposição. Se quiserem saber mais, por favor. Obrigado, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Vejo vocês no próximo. Então, tchau!